qual é o próximo passo? É o acompanhamento financeiro, que você vai iniciar de acordo com a periodicidade, conforme a necessidade do cliente. Tá? Pontos importantes sobre a apresentação de consultoria. Ponto fundamental é você compilar todas essas informações e transformar a complexidade da montagem de consultoria, a complexidade de todas essas informações que você alinhou com o mercado, alinhou com a realidade financeira do cliente e usou ferramentas para montar, transformar uma apresentação didática e de fácil entendimento. Então você precisa transformar a complexidade em algo eficiente, algo didático e dinâmico para o cliente, tá? Outro ponto importante, vocês observaram que tanto para a primeira reunião quanto para a segunda, eu usei gráficos, usei ilustrações, porque fica muito mais fácil a absorção, o entendimento do que precisa ser feito. Porque se o cliente não entender, vai chegar um momento em que a bolha vai estourar e o planejamento que você fez vai ser deixado de lado, beleza? E depois que a gente entrega essa reunião de consultoria, a gente vai para o acompanhamento financeiro. Como não fazer um acompanhamento financeiro? Bom, o acompanhamento financeiro ele é muito importante. Por quê? Primeiro ponto, a realidade financeira do seu cliente não é estática, ela é dinâmica. E o mercado financeiro, ele não é estático, ele é dinâmico. Então a consultoria, o planejamento financeiro que você montou, não vai ser suficiente para que seu cliente conquiste na linha do tempo. Talvez seja um norte, mas não vai ser suficiente, porque o mercado muda, a economia muda, a vida financeira do seu cliente muda, os objetivos financeiros do seu cliente também mudam. Então é imprescindível que ele tenha um acompanhamento profissional. É muito importante esse acompanhamento. Por quê? Vai fazer com que você equilibre a dinamicidade do mercado com a dinamicidade da vida financeira desse cliente e mantenha os dois sempre alinhados. Você equilibra essa balança. Então aqui a gente desenvolveu na Sync um modelo, uma metodologia de acompanhamento financeiro. Do que você precisa fazer antes do primeiro acompanhamento, do que você precisa ter certeza que seu cliente tenha de produto ali na primeira reunião e como é que vai funcionar o padrão de reunião na metodologia, no modelo que a gente recomenda que você faça. E sempre agregar um novo conhecimento. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem algumas dicas também, mas a gente revolucionou o modelo como eram feitos os acompanhamentos financeiros. Como não fazer um acompanhamento financeiro? Bom, primeiro ponto. Antes, os acompanhamentos financeiros eram feitos somente vendo o fluxo de caixa do cliente e vendo se ele tem produto ou não. Ou seja, vendo se ele fechou seguro, plano de saúde e se ele já tem uma carteira de investimentos e a previdência. E, no mais, ali um consórcio ou um financiamento. Se o cliente já tem, beleza, vai ver só o fluxo de caixa. Vê como é chato todo mês entrar numa reunião com um planejador financeiro só para ver fluxo de caixa. Porra, é chato, é desgastante, é tedioso. Por isso chega um momento que os clientes começam a adiar reuniões, a faltar reuniões. Fica algo cansativo, algo chato mesmo. A gente revolucionou e como é a forma ideal, qual é o jeito certo de se fazer o acompanhamento financeiro. Bom, você tem que gerar uma relação de proximidade com o seu cliente. Por quê? Porque fica muito mais fluida a reunião. Às vezes a reunião pode durar uma hora e meia de acompanhamento, faz com que essa uma hora e meia passe num piscar de olhos. E por quê? Porque você tem um contato muito mais próximo com o seu cliente. Você dá uma abertura para ele de, quando ele vê uma postagem no Instagram, ele manda para você, ou você manda uma postagem no Instagram para ele, que é o que acontece muito com os meus clientes. Chegam várias postagens para mim, alguns eu já estou no close friends de alguns clientes meus. Então sempre mantendo o lado profissional da parada, mas sempre gerar uma relação de proximidade. Outro ponto que é importante, vender produtos de acordo com a necessidade do cliente. É na reunião de acompanhamento, através desse relacionamento que você vai gerar, que você vai conseguir vender produtos de acordo com o que ele precisa, não com o que você quer. Por quê? Coisa que era feita antigamente era que planejadores financeiros vendiam produtos sem que o cliente precisasse, só para ganhar comissão. No nosso modelo de acompanhamento, não.
Caso o cliente precise de um seguro, a gente vai ver quais são as coberturas necessárias, vai mostrar para ele e vai trazer cotações que estejam alinhadas com o que ele precisa. Tá? Plano de saúde, mesma coisa. Carteira de investimento, previdência, mesma coisa. A gente vai alinhar com o que o cliente necessita. Não vamos olhar para o nosso bolso, vamos olhar para o que é melhor para o cliente. Tá? E aí, através do acompanhamento, ele vai servir para a gente monitorar a evolução do cliente ao longo dessa jornada. Um exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do fluxo de caixa. Aqui, ó, um fluxo de caixa. Aqui. Ele vai servir para a gente conseguir, através das reuniões, conseguir ver a evolução no ano daquele cliente, tanto da reserva quanto ele vai acumular ao longo dos meses para viagens, objetivos financeiros e a evolução anual financeira desse cliente. Então a gente vai acompanhar o fluxo mensal, vai acompanhar o fluxo anual, vai enxergar se ele está dentro do modelo 50-30-20 ou se ele está no modelo ótimo já. E a gente vai conseguir mensurar a evolução desse cliente na linha do tempo, mostrando para o cliente que as reuniões, o planejamento, a educação financeira está tirando ele da inércia e levando para a conquista dos objetivos. E o ponto fundamental que a gente revolucionou foi isso aqui. Hoje a gente desenvolveu mais de 30 materiais de acompanhamento financeiro. Hoje a gente desenvolveu mais de 30 temas diferentes para agregar um novo conhecimento na vida financeira do seu cliente. Então, se você quiser falar sobre milhas aéreas, a gente tem um material para você apresentar para o seu cliente e explicar para ele tudo sobre milhas aéreas, para que ele saia dessa reunião sendo um expert em milhas, para que ele já utilize essas milhas de forma inteligente no planejamento da viagem dele. Então sempre, e não só milhas, planejamento de metas, planejamento de viagens, renda fixa, renda variável, tributação, blindagem patrimonial, aquisição de bens. Mais de 30 temas para você sempre agregar um novo conhecimento na vida financeira do seu cliente, sempre que possível. Óbvio, vão ter reuniões que você não vai conseguir lá batendo? Vão, porque o cliente vai ter uma necessidade específica. Mas sempre que possível, agregar. Por quê? Isso tira aquele tom chato, monótono. E a gente começa a trazer uma dinâmica mais interessante. Agregar conhecimento, agrega valor ao seu trabalho. E se agrega valor ao seu trabalho, faz com que você se torne um profissional diferenciado no mercado. Tá? Então é muito importante você abordar esses diferentes temas.